Olá, galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa conversa, ao nosso podcast. Esse podcast ele faz parte de algo maior, que é um festival que está acontecendo aqui na nossa cidade de Araçatuba e é produzido pelo coletivo Fábrica em parceria com a produtora cultural Aruê. Eu sou o Ed Barba, sou professor da escola pública da rede estadual do estado de São Paulo. Também sou artista e o tema da nossa conversa hoje é cultura, educação e relações sociais em Araçatuba. Que tema cabeçudo, né? Um tema que vale vários podcasts, várias reflexões. E para essa conversa aqui estão comigo Tamires Santiago, o Fernando e a Rebeca, mas eu vou falar um pouquinho de cada um separadamente aqui. Tamires foi estudante da escola pública, cursou até o ensino médio e acredita que a formação é algo que está sempre acontecendo e pode ser aprimorada através das vivências. Empreendedora, produtora cultural, integrante do coletivo Mistura, trabalhou por muitos anos como gestora no espaço cultural Oficina de Macaco, e é uma das idealizadoras do Centro Cultural Casa Maré, onde hoje realiza eventos culturais de diversos formatos, geralmente usando das artes integradas e sempre priorizando o trabalho em coletivo. Há pouco mais de um ano, e daí para o infinito, iniciou o aprendizado revolucionário que é ser mãe. Tamires, seja bem-vinda, é isso mesmo? Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. É isso mesmo. E agradeço aí o convite da Fábrica para falar desse assunto tão importante de responsa. E agradeço a oportunidade, a confiança. Um salve aí para as parcerias, amizades, Rebeca, Fer, Ed, que eu já conheço de outras vivências, de outros espaços. Então é isso aí, vamos resenhar, vamos conversar. Maravilha, Tamires, maravilha. O outro convidado que a gente está aqui também para essa conversa é o Fernando Nascimento. Fernando, sociólogo e licenciado em Ciências Sociais pela Unesp Marília, servidor público na Câmara Municipal de Araçatuba, também se formou como ator pelo Senac Araçatuba, graduando em Tecnologia em Gestão Pública pela Univesp FATEC, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Araçatuba entre os anos de 2016 a 2018, foi presidente e representante distrital do Rotary Club, foi aluno do Renova BR Cidades e do primeiro curso de formações de líderes afrodescendentes do Brasil. Fernando, seja bem-vindo, um prazer estar falando contigo, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão presentes nos ouvindo nesse encontro maravilhoso. É um prazer imenso estar aqui, dividindo essa mesa com a Rebeca, com a Tamires, com o Ed, para poder trocar um pouco, dessas experiências, dessas vivências sobre um tema tão importante e que é cadente nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigado pelo convite e vamos partir para esse grande encontro, essa troca muito importante. Bacana, Fernando. Nossa outra convidada, Rebeca Borges. Rebeca é bacharel em Direito e atualmente cursando Tecnologia em Terapias Integrativas e Complementares. Rebeca, é isso, seja bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. É isso mesmo, Ed. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, tá? Fer, Ed, e um pouco disso e um pouco mais. Estamos aí, vamos conversar, e obrigada, Fábrica, pelo convite de um assunto tão grande, tão cabeçudo, que vale muita conversa.
É isso aí, galera. Todo mundo apresentado, então vamos adentrar esse universo aí, lembrando que o nosso tema é cultura, educação e relações sociais. Claro que um tema universal, mas a gente vai tentar trazer aqui para o nosso quintal, para a nossa cidade, para Araçatuba. E para iniciar essa conversa aqui, diante de temas tão amplos, eu queria que o Fernando, que é sociólogo, ele iniciasse essa conversa aqui sobre a relação desses três temas. A gente sabe que cultura, educação e relações sociais estão ligados, inerentes um ao outro, mas eu queria que você discorresse um pouco, Fernando, sobre o encontro desses três temas. São três temas que eles carregam em si múltiplos significados e sentidos, né? E isso pode variar de acordo com as referências que cada um ou cada grupo carrega ao longo de sua história. E por esse motivo, eles são temas muito complexos e estão interrelacionados, como o próprio Ed já pontuou. E isso nos faz lembrar a necessidade de refletir sobre a própria história da humanidade, que faz com que os grupos culturais eles permaneçam ou eles sejam extintos. E a nossa sociedade, ela é formada por esses indivíduos e coletividades que carregam em si essas referências, né? As referências que recebemos da família, dos espaços de educação institucionalizados ou não, né? Formais ou informais, dos espaços do mundo do trabalho e, enfim, entre diversos espaços nos quais cada indivíduo ou cada coletivo estão inseridos. A partir disso, se tem a compreensão que essas referências compõem os parâmetros que cada um carrega sobre o que é cultura, o que é educação e as relações sociais. Não podemos esquecer que o indivíduo ele se comporta de forma diferente dependendo de cada espaço na qual ele está inserido e qual referência que ele traz consigo dentro desse processo de construção como ser humano, como indivíduo, como coletividade. Então é um tema que está interrelacionado, como o Ed bem disse. Por momento, eu acredito que essa introdução é importante para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Bacana, Fernando, bacana. Eu quero trazer agora a Tamires aqui para a conversa, até pensando no que o Fernando falou sobre esses espaços formais e espaços não formais, onde o ensino, a educação, a cultura está inserida. Tamires, no Centro Cultural Casa Maré, onde você trabalha, além de promover apresentações de diversas linguagens artísticas, o espaço também funciona um brechó e, além dessas apresentações, o espaço funciona um brechó e, gente, lembrando, frequentem o brechó da Casa Maré, eu sou cliente, é um espaço bem legal, vale a pena conferir. Além disso, dessas apresentações do brechó, vocês fazem encontros literários, espaços de leitura, oficinas, cursos. Porque o que eu quero perguntar também o espaço acaba funcionando como um espaço de educação, de formação, de relações de diversas pessoas. Eu queria que você contasse, que você falasse um pouco para a gente como isso funciona, como vocês gerem isso dentro do Espaço Cultural Casa Maré. Sim, a Casa Maré vem para ser aí, eu sempre costumo dizer que é um espaço comum, vem para ser um espaço comum e ela reflete um pouco assim da trajetória, né, que eu vim fazendo, tanto em espaços culturais, também reflete muito a minha própria história, né, da minha própria formação, do que me trouxe até aqui, foram através desses espaços, foi através de vivências na rua, né, com troca com artistas. Então a casa ela vem para ser esse espaço comum de onde a gente compartilha, onde a gente tenta oferecer para compartilhar vivências, onde a gente incentiva a autonomia, liberdade de expressão, porque eu acho que tudo isso está ligado ao aprendizado, à educação e às relações sociais, né? Então a gente oferece desde oficinas, de formação mesmo
por exemplo, oficina de mecânica para mulheres, né? Porque também é um espaço não especificamente para mulheres, mas especialmente para mulheres. E a gente tenta, através que aconteça uma experiência no espaço. Tanto de você estar ali para você aprender com alguém que vai te ensinar, quanto só de você adentrar o ambiente, você já seja tocado por referências e por cultura, por aprendizado, né? Eu acredito muito nisso, de que às vezes apenas uma imagem ela já vai te abrir uma porta para algo que você não sabia, né? A imagem de alguém, ou um texto, ou o que você ouve alguém que está compartilhando esse mesmo espaço com você falar. Então o espaço Casa Maré ele vem para ser isso, vem para ser esse movimento na cidade, né? E esse lugar onde as pessoas podem se sentir à vontade para trocar, para aprender. A gente pensa muito nisso. E para aprender através da liberdade, da subjetividade, sem querer falar difícil, que seria nada mais do que o eu de cada um, né? Com a vivência que cada um traz. E com isso se expressar, com isso ir para frente, com isso começar algum projeto, com isso se inspirar, sei lá, abrir portas mesmo, né? Abrir horizontes, abrir a mente. Eu acredito que os espaços culturais, tanto a Casa Maré quanto a Oficina de Macacos, que foi onde eu aprendi muito, onde eu comecei, né? E o coletivo, que é um xodó, assim, que é o coletivo Mistura. Antes era coletivo Mulatada Brasileira, mas a partir dessas vivências e desses aprendizados, a gente viu que esse nome não era legal, então tudo é aprendizado mesmo. Aí a gente mudou para coletivo Mistura, para ficar como se fosse um alimento para além da comida, né? É um alimento de arte, um alimento de cultura, de ocupação. Então, gostaria de frisar o coletivo Mistura, que ele é muito importante, assim, para mim, e acredito que para a cidade também, que era atividades quando a gente ocupava as ruas, né, as praças, os espaços públicos, que nada mais são que os grandes espaços culturais do mundo. É a rua, né? É os centros comunitários, são as praças, para além da casa que a gente cuida aqui para que seja um espaço comum para a população. Eu acredito que nada mais cultural do que a própria rua, do que os próprios espaços abertos. E é isso, a gente tenta trabalhar com incentivo à autonomia, rodas de conversa, falar sobre história, sobre produção. A gente trabalha muito a autoimagem, sendo um espaço também voltado para a cultura afro-brasileira. E aí vai. Bacana, Tamires, muito bacana. Eu até estou lembrando, quando antes ainda tinha o nome Coletivo Mulatada Brasileira, agora o Mistura ocupou a escola que eu dava aula, o Abrantes José, Escola Abrantes José, aqui em Araçatuba, onde eu lecionei por muitos anos, e foi muito linda a ocupação que o Mistura fez na escola, a relação que os alunos tiveram com as obras e com as conversas, com a música que vocês levaram, foi bem bacana. Eu nunca vou esquecer desse dia, viu? Foi muito especial, foi grandioso, assim, para minha história e para minha experiência. E tenho o prazer de ter contato com esses alunos que depois disso começaram a frequentar os espaços onde eu trabalhava, no caso a Oficina de Macacos, a Casa Maré. Eu conheci os alunos lá dentro da escola e depois alguns até hoje são frequentadores aí do movimento e gostam. Isso é muito especial, aquele dia foi massa. Que outros encontros desses possam acontecer. Eu acho que a escola precisa e necessita. Enfim. Sim, vamos falar sobre isso, aliás. O Mike, Ed.
gente, aqui, o que eu disse aqui é que outros espaços culturais possam surgir e os que já existem possam se fortalecer, né? Inclusive com políticas públicas, editais e tal. E eu queria que a nossa outra convidada, a Rebeca, ela falasse um pouco, porque a gente sabe que as políticas públicas direcionadas à área da cultura, assistência social, educação, elas existem sim, mas a gente sabe que fica muito longe do necessário. Eu queria que você falasse um pouco, Rebeca, como é que a gente pode cobrar isso do poder público e como você vê a importância da manutenção, existência, resistência, né, desses espaços e até como esses espaços podem se proteger diante da lei e, através das leis, conseguir incentivos para a manutenção das suas atividades. Eu não sei se você consegue responder tudo isso, mas do ponto da tua formação, né, em direito, como que você vê isso que a gente acabou de conversar? Bom, Ed, eu penso assim, esse humano que está se desenvolvendo, né, ele precisa desses espaços, sim. Como a Tamires falou, acredito que a gente é ensinado e desenvolvido pelos afetos, né? Nós aprendemos com a experiência. Bom, sendo assim, eu gostaria de trazer um artigo que na Constituição Federal traz, no seu artigo 205, que a educação, um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, sendo assim, o que aconteceu? O Estado fez essas políticas públicas por meio de interesse público, né, para conseguir levar esse desenvolvimento pleno para o ser humano. E nós podemos cobrar, sim, né? As políticas públicas têm aí seus âmbitos municipal, estadual e federal. No município, nós temos os conselhos. E aí a gente não pode esquecer que os conselhos, eles são representados pelos nossos representantes do partido, né? Quem nos representa. E o conselho não, desculpa, o município, né? Ele leva. E o conselho, ele é feito por pessoas do município. E o que acontece? Nessas políticas públicas, elas têm duas grandes fases importantes, que é a elaboração e a implementação. Na elaboração, o conselho, ele abre espaços para os cidadãos irem sugerir, debater ideias, enfim, para como que a gente pode desenvolver essas políticas públicas. Mas é aquela coisa, né? Essas assembleias, normalmente, essas reuniões abertas para o cidadão é feito em horário comercial. Então, não sei até onde, como a gente tem uma efetividade nessas cobranças. Mas sim, podemos sugerir que esses espaços que já existem, né, de resistências, porque são independentes de governo e, enfim, do Estado, mas que podemos sugerir para que sejam implementadas mais políticas públicas dentro desses espaços que já tem, como a Casa Maré, oficina, enfim, para que a gente possa levar um pouco mais, como eu posso dizer, do papel, digamos assim, não sei, para o espaço cultural, porque esses espaços já levam cultura, né, para cidadão, e aí eu acredito que isso já é uma resistência, já é uma educação para além do Estado, né? Acredito, não sei se respondi o que me perguntou. Respondeu sim, Rebeca. E eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas eu queria trazer o Fernando para a conversa de novo, porque participou bastante tempo do conselho. Fernando, você participou de outros conselhos também, e como você vê a importância dos conselhos nessa questão das relações entre os espaços culturais e como eles podem buscar informações e viabilizar suas atividades e até ter visibilidade diante da comunidade, diante da sociedade de Araçatuba, assim? Então, Ed, esse ponto ele é muito importante, né, da gente estar colocando aqui, porque o conselho, né, os conselhos municipais, que também existem os conselhos estaduais, né, eles são instrumentos que foi uma conquista, né, são conquistas do movimento popular, né, dos movimentos sociais do Brasil,
que é um instrumento que auxilia dentro do processo de formalização e de formação das políticas públicas, né? Lembrando também, como bem falado pela Rebeca, né, aí citando a legislação, né, a Constituição Federal, que política pública é um dever do Estado, né? E esses instrumentos, como os conselhos municipais, é uma política pública também, e é um instrumento que foi uma conquista popular para poder contribuir para a melhoria, né, e eficiência, né, e uma real efetividade dessas políticas públicas. E além dos conselhos, né, os conselhos também constroem os processos das conferências, né, as conferências municipais, regionais, estaduais, que levam a demanda da sociedade, né, levam a demanda do indivíduo, do cidadão que vive no município para as esferas, né, onde o Estado estabelece essas diretrizes, né, de que forma que vai ser definido o modelo educacional, né, o modelo de políticas culturais, né, a forma como vai ser regido tudo isso. Então, os conselhos municipais são instrumentos importantíssimos. Infelizmente, né, nos últimos anos a gente tem visto um certo descrédito, né, desses instrumentos na efetividade para a qual ele foi criado, né, que é essa participação popular. Porque só para dar uma esclarecida, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo e não conhecem, Conselho Municipal, os conselhos, eles são constituídos paritariamente, né? Existem os conselhos deliberativos e os conselhos consultivos, ou seja, aqueles que determinam porque tem uma fonte, né, de recursos já com verba carimbada, e tem os conselhos que são apenas consultivos, ou seja, eles elaboram, eles têm um know-how, né, nessa paridade entre metade de sociedade civil, que são as pessoas comuns, representantes de instituições da localidade, e também representantes do poder público, né, que tem o quê? Representantes das secretarias municipais, de outros órgãos, que constituem esse conselho e discutem ali as temáticas referentes, né? A exemplo, em Araçatuba nós temos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né, que é um conselho do qual eu fiz parte, eu pude estar presente representando inclusive a cidade, a região, enfim, e o estado de São Paulo nas conferências, nas outras esferas, né? E é muito importante, é um instrumento muito importante, porém, como a Rebeca disse, a experiência ele precisa estar mais próximo da sociedade civil, do cidadão, para que ele possa colocar suas demandas, mas exige também, né, daquele que participa, uma participação, um compromisso mais efetivo, né? E exatamente essa ausência dessa participação da sociedade civil talvez dificulte esse apoio e essa busca, né, como o Ed bem disse na questão, né, as vias de você buscar um apoio institucional do Estado na esfera federal e estadual para dar um suporte para essas iniciativas que são muito importantes, né, como essa iniciativa da Oficina de Macacos, do próprio coletivo que está, né, construindo esse encontro nosso aqui, né, para que ele possa ser muito mais efetivo e com mais experiências possíveis para que esses agentes culturais e essas pessoas que promovem todos esse acesso à cultura, né, das diversas que nós temos na nossa região, na cidade de Araçatuba, enfim, que seja também possível alcançar passos mais largos. E aí os conselhos municipais ele têm um papel fundamental, né, porque existem planos nacionais que foram construídos através dos conselhos, das conferências, que possam trazer esses recursos, né, e os entes dos municípios, através dos conselhos também, ter esse apoio institucional formal para que possa buscar, porque a dificuldade, muitas vezes, é qual? É o quê? De você instrumentalizar formalmente a busca desses recursos, né? Para você poder produzir, para poder acessar algum recurso, você precisa ter um projeto. Esse projeto tem que ter preencher vários requisitos. E esse know-how, muitas vezes, não tem esse acesso. E o Conselho Municipal é um instrumento que pode fortalecer esse papel também. Então, eu acho que é muito importante, a gente não pode esquecer. É dever do Estado, né, fortalecer todos esses instrumentos também. E a população, de certa forma, cobrar, mas também cobrar do Estado para que esses instrumentos possam ser mais acessíveis. E a gente não perca essa conquista que não foi da noite para o dia. Né? Então, é muito importante esse bate-papo, porque o formal é importante, mas também o informal, porque a maioria das pessoas talvez não tenha acesso ou não tenha disponibilidade devido a essa estrutura do mercado de trabalho que exige tanto da gente, né? E que dificulta o nosso acesso à cultura e a uma educação de qualidade formal ou não formal. Então é isso por enquanto, mas vamos continuando aí, porque tá muito gostoso estar aqui com vocês.
Fernando, eu diria até gostosíssimo. E queria, né, colocando aqui a importância da gente levar para dentro dos conselhos, né, a importância dos espaços culturais para a nossa cidade. Eu acho que temos alguns espaços, mas a nossa cidade cabe, eu acho que necessita de vários espaços culturais. E a gente sabe que a gente tem que estar lendo e se informando mesmo, porque a burocratização que acontece para a gente poder pleitear, para a gente ter o direito a alguns recursos, a burocracia é bastante grande. Eu quero trazer um outro tema. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar aqui? Como é que está? Alguém quer fazer alguma complementação? Sim, é muito importante mesmo, né, para os espaços e para além dos espaços físicos, né, para as iniciativas que oferecem para os artistas, para os produtores que oferecem para além de um espaço físico, né, como é até o caso da própria fábrica, com a Batalha, que faz a ocupação na praça, com os eventos culturais, né, nos bairros, enfim, em locais públicos. Acho que isso é importantíssimo, e porque mesmo a gente tendo um espaço, mesmo assim o acesso a ele nem sempre é possível, né? Tanto pela localização dos espaços, quanto pela locomoção, principalmente, o tempo, os eventos, enfim, alguns, para se manterem, precisam ser pagos. Então, eu acho que é muito importante também olhar para essas iniciativas que saem dos espaços e vão para as ruas, vão para as praças, para esses trabalhadores da cultura que saem também, que somos todos nós, né? Só pontuando isso. Maravilha, e muito bem pontuado, Tamires. Lembrando que a gente, nesse momento de pandemia, nós não estamos ocupando a rua, né? Não estamos na rua, mas é claro que a gente sabe que isso vai passar e a gente vai tentando, por isso eu acho que a importância desses encontros online mesmo, para a gente ir fortalecendo para quando a gente puder novamente ocupar esses espaços, né? Agora eu quero trazer um outro assunto aqui, falando sobre o direito que o cidadão tem, né? Eu quero trazer a escola agora, novamente, a escola como instituição, fazendo uma pesquisa aqui, né? Eu não sabia, eu sabia que uma criança podia ir muito jovem para a escola, direito à creche, né? Mas dentro da pesquisa aqui, hoje, uma criança, ela pode ser matriculada com 6 meses de idade. E ela acaba passando grande tempo do dia na escola. E essa é uma realidade da maioria das famílias, né? Pelo menos no nosso mundo contemporâneo, essa é a realidade das famílias, de levar as crianças cada vez mais cedo para a instituição escola. E eu queria saber como que vocês veem essa responsabilidade dividida tão cedo entre instituição, escola e família. E como a Tamires aqui é a única mãe, eu queria que a Tamires começasse respondendo isso, como que ela vê essa relação da criança indo tão cedo para a escola, como que ela pensa isso pessoalmente, como você vê que isso, assim, como a relação dessas duas instituições, né? Família e escola. Como que você enxerga isso, Tamires? Bom, isso é algo que ultimamente eu tenho pensado bastante, né? Por ter um filho pequeno, 1 ano, que eu até penso que, se não fosse a situação atual, provavelmente ele já estaria indo para a crechinha. E justamente por essa realidade nossa, né? Essa realidade desigual, essa realidade de sobrevivência. Infelizmente, a gente não consegue vivenciar mais tempo com as nossas crianças devido a ter que sair para garantir a nossa sobrevivência, e essa garantia é sempre
nos engolindo nosso tempo, engolindo nossa saúde mental, engolindo tudo. Então, a realidade. Não, o ideal seria que fosse diferente, mas a realidade é essa. Então, bebezinhos, né, desde muito pequenos. Eu sou uma criança dessas, eu ficava na creche desde bem pequenininha, para minha mãe e minha avó poder trabalhar. E assim, são 2 pontos de... tem o lado dessa criança que não consegue, porque é de extrema necessidade da criança vivenciar com os seus criadores, né, com as suas criadoras, essa primeira infância, né, é muito necessário a proximidade, o afeto mesmo, para o desenvolvimento do aprendizado, porém não é a realidade, então elas estão com as tias, né, com as professoras. Então eu vejo assim, eu tento ver de 2 pontos, na valorização dessas pessoas, dessas trabalhadoras, que na maioria das vezes são mulheres, né, como as cuidadoras, e como garantir que o impacto disso seja menor possível. Eu acredito que é através da proximidade com essa instituição, né? No caso, eu falando como mãe, seria eu penso em estar o mais próxima possível dessa instituição e dessas pessoas que estão ali cuidando do meu filho. E as crianças pequenas, né, elas são esponjinhas, elas aprendem através da observação 100%, então elas vão... É muito doido pensar isso, a importância dessas pessoas que estão ali cuidando. Então eu penso assim, na valorização delas, porque elas estão cuidando do meu filho e ensinando também, porque nessas horas que meu filho, os filhos estarão dentro desse espaço, as referências deles vai ser essas cuidadoras, né, esses cuidadores. Então, é uma responsabilidade gigante. Gostaria assim, eu pretendo de verdade me aproximar para saber o ponto de vista dessas mulheres, dessas pessoas que estão cuidando, porque é uma responsabilidade tanto no cuidado da criação, de ensinar. Muitas crianças aprendem a desfraldar, aprendem a comer sozinhas dentro dessas instituições, né? E olha a grandeza disso, olha o passo para esse indivíduo como um ser, né? Aprender isso, e olha a importância dessa pessoa que está cuidando. Então eu penso muito na proximidade com a instituição, com o trabalhador dessa instituição, e penso muito na valorização para que essa pessoa tenha estímulos para passar, né, para passar o melhor cuidado possível para essa criança, né, para essas crianças. É um assunto bem complicado, um assunto bem delicado, e que só disso eu acho que a gente pode falar ficar horas aqui conversando, mas penso nisso, nessa proximidade e na valorização. Muito bacana, Tamires, isso que você fala. Eu, como professor, não de crianças dessa idade, mas a questão da valorização e da formação dos profissionais da educação, a gente sabe que ainda há muito que se fazer, né? Na formação dos professores, dos profissionais gerais de educação, e também na própria valorização. E aí eu quero convidar a Rebeca aqui, que eu queria que ela comentasse, porque a Rebeca ela faz parte de um projeto que tem uma iniciativa, ou pelo menos um objetivo, que é de levar as terapias integrativas e complementares para dentro das escolas. E aí, na fala da Tamires, eu fiquei até pensando que eu acho que essas práticas dentro da escola, elas podem ser tanto interessantes para os alunos quanto para os professores, né? Que a gente sabe que às vezes convive dentro de uma sala de aula com 35, 40 adolescentes, então a gente sabe que não é o ideal, que não é o que os nossos adolescentes e nem os educadores, professores, não é a melhor forma de trabalho.
E eu acho que essas práticas dentro da escola podem vir amenizar e ajudar o desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos profissionais da educação. Você conta isso um pouquinho para a gente, Rebeca? Como que é esse objetivo? Como que é esse projeto? Claro, Ed. O objetivo desse projeto é muito de levar essa experiência para o ser humano, né? E aí, claro, tá dentro de um ambiente físico, não é na rua, né? Tá na instituição educacional ali, mas levar esse espaço do ser humano conseguir observar e ser observado por ele mesmo, né? Esse sentar, a terapia levada na escola é a meditação, né? Então, a meditação com foco na atenção plena. Então, o ser humano que vai sentar aí e buscar um silêncio, observar o que se passa, todo o movimento, toda a experiência onde ele está sendo colocado, a família, a instituição, ou seja, tudo, o contexto todo que rodeia ele para mais, né? Então, o objetivo desse projeto é tentar dar experiência para o ser humano para ele conseguir observar esse espaço e conseguir desenvolver por ele mesmo. Rebeca, eu quero continuar aqui. Vocês, eu sei que a gente já está há 1 ano e pouco aí na pandemia, nessa situação, mas você já participou, teve alguma experiência assim, do projeto ir para a escola? Como isso foi recebido pela gestão da escola? Porque, tipo, no meu caso, mesmo sendo professor, em outras escolas, eu já tive dificuldade de levar, uma apresentação de teatro para dentro da escola, pela falta de profissionais que havia dentro da escola, para poder receber a estrutura do espetáculo. Então, assim, uma coisa meio maluca de uma escola, da diretora chegar e falar: Ed, queria muito, mas nessa semana ou na próxima semana também, a gente não consegue te atender, a gente não consegue receber o espetáculo de teatro que você nos está oferecendo sem a gente ter custo nenhum. Você chegou a ter esse contato já com a escola e como foi, se esse contato houve, como que foi esse contato? Ed, na verdade, eu comecei esse projeto esse ano, né? Então, a gente já estava em pandemia, não consegui. Mas o que acontece? A própria direção da Secretaria da Educação abertamente falou sobre os preconceitos, que como a gente está falando do assunto, cultura, né? Então, é um pouco um olhar diferente da nossa cultura, é uma prática milenar, mas oriental, sentar, meditar. Então, vai um pouco diferente do que a nossa cultura costuma, ainda mais nessa cultura que é mecânica, é vamos, é trabalho, é aceleramento, é engolindo o nosso tempo, né? Como a Tamires bem colocou, engole tudo, o seu plano aqui é só sobreviver. Então, você trabalha, come arroz, feijão e vai embora, né? Então, buscar essa essência pelo né, o ouvir é um pouco preconceituoso. Então, ela mesma colocou para mim: olha, Rebeca, vamos ver as escolas disponíveis e abertas a receber esse projeto, porque dependendo da diretora não recebe, é mais fechado. Então, assim, eu ainda não tive a experiência de colocar as crianças nessa prática. Soube de que algumas práticas que já teve em algumas escolas, mas na questão assim, ou de plantar, né, que também é uma terapia integrativa, né, do cultivo da terra, ou de mexer com o corpo, mas a meditação eu ainda não tive a experiência. Bacana, Rebeca, bacana. Até na escola hoje que eu estou lecionando, Aribocuí, no Ivo Tosi, há um momento em que o vice-diretor é um pouco meio que responsável por esse momento, e 2 ou 3 vezes por semana ele passa na sala fazendo tipo 2, 3 minutinhos com os alunos, que dentro da educação acaba chamando de centramento, mas é uma espécie de uma mini meditação ali, mas é algo que devia ter um tempo maior e uma valorização maior, assim, pensando agora na palavra cultura, né? Uma das origens da palavra do cultivar, né? Eu acho que cultivar a meditação
dentro da educação, tanto para os profissionais quanto para os alunos, é algo que a gente devia dar mais valor e cultivar mais, né? Fernando, um dos grandes benefícios da meditação, desculpa te cortar, mas é essa concentração que a gente consegue alcançar por meio delas, né? Então, ainda mais agora em pandemia, acredito que a gente está sendo muito estimulado, né? Todos os meios, é muita tela, estímulo, ou são as nossas ansiedades mesmo como ser humano, como estamos vivendo em nossos contextos, nossas vivências. Então, acredito que isso já estimula muito a gente a muita coisa. Então, levar, sim, um pouco mais de tempo, um pouco mais de valorização para essa prática dentro da escola seria alcançar um pouco mais de foco, concentração, diminuir esse estresse, essa ansiedade toda que a criança está levando, né? E acredito, sim, muito que isso, sem dúvidas, beneficiaria a todos. É isso aí, Rebeca. Bom ouvir essa fala sua. Agora eu quero trazer uma questão também, que não é um contraponto, não, mas é dizer o seguinte, como professor e pensando na escola, a questão que a escola tem todo um objetivo de transmitir conteúdo. E aí eu queria perguntar para o Fernando o seguinte, Fernando, por falta de políticas públicas, por falta de uma assistência social maior por parte do governo, a escola não acaba ficando com um fardo muito pesado, a escola acaba não ficando uma escola muito assistencialista e acaba deixando de fazer o que ela devia fazer com propriedade, que é levar a transmissão de conhecimentos científicos. Ed, que pergunta interessante, né? Para a gente poder começar a refletir sobre ela, a gente não pode esquecer, e é um exercício bacana que todo mundo pode fazer, que é a gente refletir sobre a nossa própria trajetória, né? Nossa trajetória escolar. Eu fiz os cálculos um tempo atrás de quanto tempo eu passei em bancos escolares, e hoje, nos meus 32 anos, dos 32 anos de vida, 27 anos foram dentro de bancos escolares. E para que eu possa fazer essa reflexão, Fernando, deixa eu te cortar aqui que eu quero ouvir essa conta de novo. Eu acho que tá todo mundo aqui agora nesse horário da conversa, tipo, falando, peraí, que conta é essa? Quanto que é esse tempo que você ficou nos bancos escolares? Então, dos 32 anos, né, que eu tenho atualmente, 27 anos foram em bancos escolares, desde o ensino infantil até o ensino superior, né? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão de qual foi a escola, qual foi a nossa trajetória dentro da escola, porque passamos praticamente, né, vamos dizer assim, desde o ensino infantil até o ensino médio, que seria o ensino obrigatório, vamos dizer assim, né, passamos cerca de 11 anos dentro dos bancos escolares, ou seja, a média seria essa, né? Mas não podemos esquecer também que dentro da história do Brasil, estamos na segunda ou na terceira, vamos dizer assim, geração que tem acesso a essa educação formal dentro da escola, né? Então, por que essa informação? Para a gente poder refletir sobre qual que é a escola, né, que a gente espera e qual que é, né, o que a escola espera de nós, né? Sabemos que tem diversos modelos educacionais presentes, né, inclusive em Araçatuba também, né? Fora esse modelo positivista, né? No caso, as carteiras enfileiradas, um atrás do outro, o professor como detentor do conhecimento, que transmite, né? Mas tem outros modelos também, né? Que trabalha com essa questão da circularidade, né? Que tem esse aspecto um pouco mais dessa questão mais comunitária, né? De comunhão, onde todo mundo olha olho no olho. Então, tem diversos modelos, mas o modelo que consolidou no Brasil é esse modelo positivista, né? Esse modelo onde o professor, ele é apenas o que passa o conhecimento, não aquele que também recebe, né? Porque a criança, ela traz também de casa, né, e dos outros espaços na qual ela convive, ela traz as experiências. Então, desde a educação infantil até a educação superior, existe uma troca, né, de vivência, de experiência, e isso compõe o processo educacional e o processo de construção do que é a cultura. E isso é cultura também, né? O modelo educacional que nós seguimos, né?
E infelizmente ou felizmente, né, nesse momento que estamos vivendo da pandemia, nos deparamos com essa situação, né, que até tem uma expressão que a gente usava bastante, né, que fala assim, não, para dar aula desse jeito, até eu daria, né, os pais hoje estão tendo mais presença dos filhos em casa, tendo que acompanhar esse processo de desenvolvimento escolar e tem se deparado com as dificuldades e com a importância do processo educacional formal e o papel do professor, né, isso a gente não pode esquecer, que nesse momento a gente está tendo essa oportunidade, as famílias, independente da sua composição, né, ela tem refletido muito sobre esse papel. E com esse dado de que estamos na segunda ou terceira geração que teve acesso ao ensino, né, e que tem concluído, vamos dizer assim, o ensino médio, a gente pode ver que talvez essa cultura da presença, né, da família na escola também, né, do pai mais presente acompanhando o desenvolvimento do seu filho na escola, né, é algo que ainda não está tão intrínseco, vamos dizer assim, né? É algo que é muito novo também, né? Então são poucas, né, vamos dizer assim, proporcionalmente, são poucas famílias que têm essa referência de cultura educacional, de acompanhamento escolar, até pelo mundo do trabalho, como eu citei, que exige muito, né, do ser adulto hoje, né, para poder buscar sua sobrevivência, para poder ter condição de colocar o filho na escola, para que ele possa. E aí, o modelo ideal seria onde a família tivesse maior participação dentro desse processo da escola e que a escola ela trouxesse essa compreensão de comunidade, né? Onde o quê? A escola ela faz parte da comunidade, mas também a família faz parte da escola. Então essa troca ela tem que ocorrer e seria o ideal. Infelizmente a gente está um pouco distante disso, mas essa historicidade ela traz a resposta para essa pergunta, né, que é esse olhar mais paternalista. A escola, ela está se responsabilizando, ela tem se responsabilizado por trabalhar comportamentos, por trabalhar outros elementos que não aquilo para qual ela foi fundada, que é a transmissão do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, que seria esse conhecimento científico, né, sistematizado. Mas, para além disso, a escola também tem esse papel, junto com a família, trazer esse conhecimento que não é tão formal, o conhecimento desses espaços coletivos que nós convivemos, né? No supermercado a gente tem um espaço de aprendizagem, na rua, na praça, enfim, né? Nos espaços culturais. Então é muito importante a gente refletir sobre esse processo histórico que ainda é recente. E não podemos esquecer também que dentro dessa contribuição de construção da sociedade, da escola, a gente tem também, né, o histórico do que foi o processo de formação da sociedade brasileira. Ela é o quê? De diversos grupos culturais, né? Origem africana, árabe, europeia, enfim, né? Diversos grupos culturais formaram essa composição. E a gente refletir também quais desses grupos, né, estão dentro desse aspecto, desse conteúdo que é ministrado na aula e é dialogado também. E essa questão da presença da família também dentro da escola e compartilhando essa formação, né, da criança, do adolescente, enfim, né, dos futuros profissionais, porque não podemos esquecer também que nós, como adultos, fomos crianças um dia também e passamos pelo processo escolar. Então, o que se educa hoje a criança é o que ela vai levar para o futuro. E esse papel, né, fazendo um gancho com o que a Rebeca falou, o processo do silenciar, né, de você conseguir se escutar um pouco também, é muito importante para a gente poder o quê? Nos tornar, né, adultos mais, né, mais conscientes e também compreensivos de que nós somos uma multiplicidade. E essa multiplicidade existem diversos esforços. E com isso, a gente constrói uma sociedade mais emancipatória, vamos dizer assim. E, infelizmente, ela tem esse olhar mais paternalista por causa dessa historicidade, né? Onde o quê? A escola está ali como o espaço que vai segurar a criança enquanto o pai trabalha porque ele precisa sobreviver. E a gente tem que o quê? Construir, tem tido iniciativas para isso, os projetos culturais trabalham nesse sentido também, para o quê? Desconstruir um pouco dessa ideia e formar uma escola diferente, porque a escola de hoje ela não pode ser a mesma escola que era do passado, né? E tem que atender essa multiplicidade e essa diversidade. Quanto mais diversidade, né, mais emancipação, né? E a gente também acaba construindo e desconstruindo essas violências todas que a gente se depara no cotidiano, no telejornalismo e tudo mais.
Mas aí a gente vai continuando dentro dessa conversa um pouquinho mais. Por momento é isso. Fê, eu acho que nós, como seres humanos, né, a escola, a humanização, a civilização toda, ela é feita dessas histórias todas. Essas histórias nada mais são do que experiências humanas, né? Então é buscar esse autoconhecimento nosso. Eu acho que essa pandemia trouxe muito essa reflexão do fica em casa, né? O que é ficar em casa? O que é encontrar? Porque se a escola precisa trocar com a família trocar com a escola, saber que isso é feito de humanos. E nós, humanos, trazemos todas essas experiências nossas, junto com toda essa cultura que é imposta, junto com todas essas histórias, e que isso nos forma, né, enquanto ser humano, e que temos o conhecimento, o autoconhecimento, né? Saber que cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de lidar. Então, no supermercado, como que o grupo A vai lidar com o grupo B? Como que vai ser toda essa dinâmica a trocar, né? Pessoal, sim, só dando assim uma opinião de que realmente tudo isso e assim de a escola pensar realmente pensar as nossas individualidades no sentido assim de que cada um ali eu penso isso, eu não sei se seria até um pouco utópico, mas assim, cada um ali traz uma carga, né? Cada aluno traz uma carga. E cada pessoa, ela tem uma forma de aprendizado, né? Eu acho que esse formato da escola, das nossas escolas hoje em dia, eles são muito engessados, né? Assim, os adolescentes, as crianças, elas não conseguem mostrar ou expor as suas individualidades, assim, né? Da onde elas vêm, qual é a melhor forma de se aprender. É tudo feito muito de uma forma só. E aí eu acho que é onde entra, né, os projetos culturais, os trabalhadores da cultura, os artistas, junto com os professores. E eu acho que o Ed tinha dito algo que é muito importante também, da formação desses professores, né? Porque ainda rola também um engessamento mental que vem cultural, que foi ensinado assim. Então eu penso muito assim, eu acho que seria algo muito transformador essa união dos artistas, dos professores, dos trabalhadores da cultura, como forma de educar, de ensinar de outras formas, atendendo às individualidades de cada aluno, né? A carga de cada aluno. Tem aluno que é muito agitado, ele aprende de outra forma. Entra também as meditações, sei lá, atividades que não fiquem apenas ali naquelas paredes, dentro daqueles muros, né? Tão engessado. Eu acho que é muito importante oferecer algum tipo de liberdade para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, de liberdade educacional, digamos assim, né? Tipo, uma forma das crianças terem mais estímulos positivos para verem a escola como um ambiente onde elas vão agregar de forma positiva e não apenas como um fardo. Às vezes eu percebo muito isso, e até trazendo minha memória de antes, né, de ver assim, um fardo, eu tenho que ir para a escola. Eu quero que você continue falando, porque justamente era essa pergunta que eu queria falar. Como professor aqui, eu poderia falar algumas coisas, mas talvez eu comente, faça algum comentário depois. Mas é exatamente, depois eu queria saber da Rebeca e do Fernando, que eu acho que é gostoso a gente saber disso. Em quais escolas vocês estudaram em Araçatuba? Talvez aí pode pegar, tipo, ensino médio, tal, que talvez a gente é mais afetado, ou tem uma memória maior, de como foi realmente a escola. Foi isso. Eu, como professor, fico morrendo de medo, né? Porque para mim foi um fardo pesado também, assim, foi uma coisa meio estranha. E hoje, como professor em sala de aula, eu tento fazer alguma coisa para que meus alunos não tenham a mesma impressão que eu tive do meu processo escolar. E eu queria saber individual, assim, pensando no bairro, na nossa cidade, em quais escolas vocês estudaram e como foi a relação de vocês com essa instituição, com esse espaço.
E aí você pode continuar, Tamires. Então licença. Eu estudei na crecinha Sérgio Esgalha, do bairro Guanabara, que é onde eu nasci, cresci, me criei. Depois eu estudei na escola Lopes Borges, depois eu estudei no Índio Poti e depois eu estudei no IE, no Manuel Bento da Cruz. Foram as 3 escolas que eu estudei. Bom, olha, eu sinceramente, por isso que eu bato tanto na tecla de novas experiências na escola e por isso que eu tenho até uma pira assim, com a criação do meu filho, porque as minhas experiências escolares, eu não penso elas como tão positivas, embora eu vejo como elas são importantes, né? E eu até carrego, assim, um arrependimento, mas não uma culpa. Tipo assim, de que eu poderia ter aproveitado mais aqueles professores, mas a minha vivência antes era outra, então eu entendo isso. Mas assim, eu acredito que a escola foi um ambiente muito... onde eu me sentia muito para baixo, onde eu me sentia menor, onde eu me sentia presa, assim... E vem toda uma carga, né, de acordar cedo, ir para a escola. Muitas vezes, assim, minha mãe já tinha ido trabalhar, então eu já ia de barriga vazia para a escola. Isso é coisas que eu sempre troco com amigos que eu fiz e mantenho até hoje em épocas de escola, que é essa parte positiva, né? Então, o que eu observo é que, na minha vivência, a gente se fechou num grupo que se reconhecia, que eram as amizades, e a partir dali a gente tinha as nossas experiências, né? Mas eu vejo, assim, a escola como algo muito... a minha vivência na escola não foi algo tão positivo, digamos assim, no que ela poderia ser na minha visão de agora, sabe? O contato com os professores, a mentalidade de não se enxergar mesmo, de não se sentir pertencente ao que a escola queria, digamos assim. Então é por isso que eu vou bater sempre nessa tecla, e eu acho que até por isso que eu acredito muito no que é feito para além da escola, no que é ensinado para além da escola. Infelizmente, a escola ela ainda não abraça as nossas... Vou falar de novo essa palavra, subjetividades, que é as nossas particularidades que vêm com as nossas histórias, né? Então, trazendo aqui para o meu hoje, pensando que eu tenho um filho, que é um menino preto, então aí entra de novo a importância da família estar próxima, ou dos espaços ou da cultura estar próxima para estar nesse apoio. Eu quero que o meu filho tenha referências, eu quero que o meu filho aprenda sobre pessoas e sobre a história de uma forma que eu não aprendi, e de uma forma que é essencial que ele aprenda, né, para a evolução dele. Então eu acredito muito que é importante demais a gente olhar para além de muros, para além de apostilas. Eu acredito que a gente precisa conhecer a nossa história para além do que a gente aprende na escola, infelizmente. Não querendo dizer, né, é muito importante, mas eu acredito que é necessário que a escola ela olhe para as nossas realidades e ensine pra gente sobre isso, né, para que nos tornemos adultos mais conscientes, mais firmes, mais seguros, mais produtivos, não apenas no sentido de sobrevivência, mas produtivos como seres que existem plenamente, né, que conseguem desenvolver a sua inteligência de forma verdadeira, de forma real, assim. Tem muita coisa para ficar aqui falando para sempre, mas é basicamente isso. É muita coisa, e aí é muita coisa, as nossas vivências na escola, como afetaram o que a gente é hoje, né? Eu sempre fico pensando assim, quando você fala de individualidade dentro da escola, eu como professor fico apavorado,
porque quando eu chego na escola e vejo que realmente ali a gente acaba prendendo a criança, matando as individualidades, é uma realidade. É claro que a escola é de suma importância, mas quando eu chego na sala de aula e encontro 37 alunos, muitas vezes eu converso muito com eles sobre isso, assim, sobre essa situação. Olha, somos 38 pessoas aqui e cada um com a sua vivência, com a sua história, como que a gente vai conseguir nos respeitar e ainda conseguir falar sobre esse conteúdo aqui que pode ser ou não interessante para você. Talvez vai ser interessante em outro momento, né? Eu acho que é Deleuze, o filósofo, ele fala assim, não queira que uma aula seja interessante para todo mundo, não é isso. Naquele momento, aquela aula não vai servir para todo mundo. Então, mas tenha paciência, porque na próxima aula pode ser que você esteja mais inserido, então é bastante dificultoso essa quantidade de alunos assim dentro da sala de aula. Sim, e só concluindo, e as formas de se aprender, né? Às vezes o aluno ele não vai aprender ali sentado, lendo a lousa, mas ele vai aprender se ele tiver uma outra forma de ser ensinado. E isso eu observo do seu trabalho, eu acho muito incrível, assim, de colocar eles para pôr para fora mesmo, né? O que eles vivem, o que eles sentem, e geralmente os resultados são incríveis, né? E isso poderia ser usado em outras matérias, de outras formas. Eu acho que existem tantos profissionais, tantos que poderiam desenvolver isso, os professores. Eu acredito que... Mas é tudo uma sequência, né? Vem da formação desse professor, da formação dessa instituição e tudo mais. Por isso que eu acredito nos espaços culturais e nos trabalhadores da cultura, nessa parceria com os educadores, para estar aí sendo esse contraponto e sempre acrescentando mais conteúdos, mais livres, assim. Buscando construir uma escola nova, né? Uma outra escola. Fernando, eu queria te perguntar, porque a Tamires, ela disse que, pensando como mãe, de ser mãe de uma criança preta, hoje você é um homem preto, eu queria que você trazesse isso, a cor da tua pele, em algum momento, na tua vivência de escola, como foi isso? Houve algum tipo de preconceito? Como que foi isso? Até na universidade também. Eu queria que você falasse, se você quiser, um pouquinho sobre isso e da tua experiência, assim, como estudante. Como eu bem falei, é uma história bastante longa, né? 27 anos na escola, isso inclui a universidade também. Eu saberia citar aqui todos os nomes das escolas pelas quais eu passei, né? Desde da Leonísia de Castro, Maria Ana Guedes Tibagi, aqui na Zona Sul, no Lago Azul, depois o Antônio Rodrigues Martins Neto, aqui também, depois Porcina, depois IE, né? Manuel Bento da Cruz, e depois também a Universidade Pública, né? Que eu me graduei em bacharel e licenciatura na Unesp de Marília, e agora Univesp FATEC, finalizando outro curso, né, no caso uma semipresencial. Então, assim, a experiência como homem negro dentro do processo escolar, ela foi percebida, vamos dizer assim, mais quando eu já entrei para o ensino médio, praticamente, né? E, na verdade, compreendida de uma forma mais profunda quando eu já estava na universidade, que eu comecei a ter acesso a uma reflexão sobre o que aquelas situações que eu passei no ensino médio significavam, né? Então, por quê? Porque, assim, felizmente ou infelizmente, né, em casa a gente sempre teve um estímulo muito grande de leitura, né? Desde pequenininho, né, minha mãe, meus pais sempre me incentivando com livros, enfim, fazendo leitura junto, acompanhando o processo escolar, né? Então isso foi uma coisa que, na verdade, me preparou para entrar no ambiente escolar institucionalizado, que fez com que eu não me deparasse muito, porque é como se fosse assim, né? Eu era sempre o menino que era o destaque da sala de aula, né? O orador da quarta série, né? E aí foi indo, sempre notas muito boas. Então, eu não passei talvez por essa capacidade que foi instrumentalizada dentro de casa, né? Com a presença da família também acompanhando o processo escolar.
Porém, quando eu cheguei na universidade, eu fui fazer a reflexão sobre os próprios processos afetivos, né? No sentido, aquele momento que você começa a gostar de alguém, né? Como que você não tem aquela reciprocidade no gostar? Esse foi um dos pontos que fez eu começar a refletir, mas isso só na universidade eu compreendi esse distanciamento, né? Então, essa indiferença, vamos dizer assim. Mas foi no processo da universidade. E na universidade em si passei por algumas situações também, mesmo sendo universidade pública. E aqui eu queria reforçar que é muito importante a universidade pública no Brasil, porque ela fortalece os processos de pesquisa, né? Ela não tem intuito comercial, ela tem o papel de buscar realmente fortalecer a estrutura do país, né? Onde a gente possa possibilitar uma qualidade de vida para a maioria da população. E mesmo assim ela tem as suas fragilidades, né? E uma dessas fragilidades que eu me deparei foram a presença de poucos professores negros também dentro da universidade, né? Aqueles poucos que ali estavam foram aqueles que, na verdade, deram aquele suporte, né? Porque a gente não se reconhecia ali. Inclusive, algumas piadas a gente se deparava também nos anos iniciais da universidade, né? E que a gente ficava meio sem reação. É igual quando a gente é vítima de uma fala racista, de uma situação racista, que a gente fica meio congelado, mesmo sabendo como se portar, porque naquele espaço é o espaço que a gente não espera passar por aquela situação. Então, de certa forma, não houve nenhum impedimento, né? Mas houve, sim, alguns silenciamentos, né? Em alguns momentos, devido a essa margem de segurança, vamos dizer assim, né? Porque a maioria das pessoas com as quais você tem a convivência são pessoas não negras, né? E, assim, a experiência também dentro da universidade, que é algo bem bacana, que eu estudei e morei durante o período da universidade em moradia estudantil, moradia coletiva, onde a gente dividia casa com várias pessoas, né? Até às vezes uma sobrecarga do limite para poder o quê? Possibilitar a conclusão da universidade, né? A gente não saía para muitas festas por causa da questão econômica mesmo. Então tem várias outras questões que elas são nuances pequenas, porém os espaços mais comuns que a gente ia, por exemplo, supermercado, entre outros espaços, dentro do período da universidade, é que foram mais cadentes e mais fortes, né? Inclusive, só para poder concluir, eu tive uma experiência bem bacana no período da universidade, que foi o intercâmbio internacional, onde eu pude estar dentro de uma universidade estrangeira, né, na Europa, e aonde eu me deparei com algumas situações, porque eu era um dos poucos, né, se não raros negros, né? E quando eu me deparava com algumas pessoas negras na cidade em si, né, elas estavam em uma outra, entre aspas, função social, né? A maioria dos estrangeiros negros que eu vi ali estavam no mundo do trabalho, sobrevivendo, do norte do continente africano. E as situações que eu me deparava ali foram bastante pontuais, assim, e que demonstrou para mim que, apesar do Brasil eu ter vivenciado algumas experiências, no período da universidade no exterior, eu passei por algumas situações que eu não gostaria de lembrar, de ser negado, né, algumas situações. Então, assim, dentro do ambiente escolar, uma situação ou outra, né, mas fora do ambiente escolar foi bastante grave. Mas talvez amenizado no ambiente escolar por causa dessa facilidade, talvez, comunicativa, de não impedir, ou de impedir que as pessoas, né, te provoquem, te coloquem em uma situação constrangedora, né? Então, talvez essa reação, ela possibilitou eu não ter um impacto tão grande, né? Porém, hoje, como adulto, é uma outra história, né? A gente vivencia algumas situações, mas hoje a gente já está mais anestesiado, vamos dizer assim. Então, participar desses processos é importante para a gente poder o quê? Questionar o nosso lugar. E eu hoje, com um sobrinho pequeno, né? Muitas das coisas que eu passo para ele, que a gente brinca, é nesse sentido dele poder sentir essa afetividade. E eu acho isso muito importante, né? A presença da família para que possa diminuir as situações que a gente vivencia na escola, porque infelizmente ainda está distante, mesmo tendo legislações, que é conquista popular também, obrigatórias para poder entender a diversidade brasileira dentro do processo do conteúdo que tem que ser transmitido, e o respeito à diversidade ainda está muito aquém, né, na concreticidade, na efetividade dessas políticas. Então, respondendo, seria mais ou menos isso, Ed. A minha experiência como negro dentro do processo escolar, universitário, enfim, todos os âmbitos pelos quais eu passei. Muito bacana ouvir sua fala, Fernando. E aí a gente percebe, né, que o adquirir conhecimento é fundamental, né, como no teu caso,
dentro da própria família já houve esse acolhimento e a informação muito cedo, né? Eu acho que na minha casa mesmo, eu sou filho de uma analfabeta e filho de um semi-analfabeto. Então, assim, tinha a bola dentro de casa, falar sobre futebol era normal, mas os livros nunca foram próximos, né? Então, quem estiver nos ouvindo aqui, pessoas mais jovens ou não, saber da importância que né, ter essa vivência dentro da escola junto com o filho também, acompanhar isso de perto e possibilitar a leitura em casa, né? Em casa também ser um espaço de educação e de aquisição de conhecimento, né? Rebeca, agora eu queria que você contasse um pouquinho aí, você era muito espoleta, bagunçou muito em Araçatuba, pulou o muro do IE, quase todos os amigos meus matavam a aula. Tamir está dizendo aí que pulava o muro do IE, sim. Como é que você foi nessa, Rebeca? Como uma boa aluna criança tem que ser, se não pular muro para matar a aula, a gente não foi criança, né? Mas eu sempre fui muito transitória sobre essas escolas, assim, já estudei tanto em particular, privada, quanto em pública. Eu estudei em particular aqui, foi no Brincando e Aprendendo, pequenininha, depois passei pelo São Judas, Unicolégio e no Êxito. E aí, em públicas, foi no Cristiano Olsen, no José Cândido e também no IE. Então, todo mundo aqui já passou pela... Mano, oi. Desculpa te cortar, mas não posso deixar de falar isso. Como que você via e como que você vê hoje a diferença entre a escola pública e particular? Realmente é gritante, eu nunca tive a experiência, já fui convidado algumas vezes para dar aula em escola particular, mas devido ao horário e outras situações ainda não aconteceu isso. Como estudante, hoje olhando de fora, assim, já com um distanciamento, como que você vê assim, a escola pública e a escola particular, já que você teve essa experiência? Olha, Ed, realmente tem suas diferenças, né? Eu era muito pequenininha quando passei pelo São Judas, sei lá, ou até mesmo no Brincando e Aprendendo. E tinha outra maturidade também, né? Mas, por exemplo, essa questão da racial que o Fer colocou, realmente tem muito, né? Você vai ver na escola particular, se tiver uma criança negra na sua sala, é muito, né? E sempre vi, assim, essas diferenças, sim. Mas o que eu gostaria mais de frisar voltando nessa questão da educação, eu tive a oportunidade de estudar no meu TCC a história da educação no Brasil, né? E nós somos ainda muito pequenininhos, então como a Tá falou, a gente não... Será que todo mundo aprende dentro dessas 4 paredes, desse mesmo formato que todo mundo? Será que se a gente não olhar o processo de vida, humanização mesmo, esse cultivo de si, se a gente aprender por uma receita de bolo, a gente aprende quantidade, né, proporção, enfim, N coisas. Será que se a gente não olhar mais para o processo vida, né, esses elementos, água, mato, como que é o cultivo, será que a gente não tem melhor aprendizado, uma eficiência, né, melhor? Será que todo mundo precisa, ainda mais nos tempos de hoje, que nem eu estava falando, esse tanto de estímulo, a gente passa a mão na tela, a gente já viu 300 milhões de informação. Será que a criança de 5 anos, naquele período que tá tipo, uau, gritante, ela vai sentar 50 minutos, ouvir a historinha que você vai contar e ainda escrever no caderno? Será que a gente não está atrapalhando o desenvolvimento que poderia ser muito mais potente dessa criança se ela estivesse inserida em outro contexto? Né? Acho que a gente podia pensar sobre essas outras possibilidades também de humanizar, né? Desse autoconhecer e autoconhecer enquanto vida. Nós, seres humanos, também, né? Espécie, só desenvolvendo, né? Agora a gente está colocando um pouco mais de máquina, mas ainda assim somos esse orgânico todo, né? Acho que a escola está passando por esse processo, a escola, enquanto eu falo, essa educação, né? Porque nós fomos inseridos já num contexto de trazer esse conhecimento científico, que nem o Fernando colocou, é importante trazer sim, mas talvez de uma maneira, foi colocada de uma maneira não muito eficiente, né? Não muito pensando para que seja
o pleno desenvolvimento do humano, na potência individual de cada um, o que a gente pode transformar enquanto sociedade, mas sim num modelo ali mecânico, num modelo de fábrica, que todo mundo vai fazer assim igual para a gente conseguir um dinheiro, um mecânico assim igual. Eu acho que a escola é fundamental, a relação que se acontece na escola é fundamental, mas é claro que é urgente, a gente é um país jovem ainda, mas é urgente a mudança, e eu acho que a pandemia ela vem revelar isso um pouco, eu acho que ela vem trazer para toda a sociedade que ter uma sala de aula, muitas vezes sem ar-condicionado, 40 crianças, 35 crianças, dentro de uma sala de aula, não funciona. Então, eu acho que urgentemente é preciso pensar uma nova escola, né? Tamires, você ia falar? Ed, posso só entrar rapidinho? Sim, claro. Gente, a gente tá com 1h20 do nosso tempo. E aí E assim, pra mim também eu fiquei aqui me deliciando. Mas a gente precisa concluir, porque a gente tem um padrão de tempo em todos os podcasts e eu não quero ter que suprimir muita coisa, porque o conteúdo realmente é muito valioso. E aí eu vou pedir, por favor, para que a gente comece nos encerramentos. E aí no final a gente troca mais um pouquinho de ideia. Mas a gente já encerrar agora, acredito que foi um conteúdo muito rico mesmo. E se vocês me permitirem entrar invadindo assim, Ed, pra gente já poder encaminhar. Você que manda, querida, tá tudo tranquilo e a gente sabia, eu não me preocupei com o tempo, assim, lógico que eu me preocupei com o tempo, mas eu sabia que ia estender e eu falei, a hora que a Amanda achar que a gente já falou que o que era importante, pelo menos pra gente ter um material interessante, eu falei, ela vai entrar, então eu tava esperando isso mesmo. Tamires, vai ficar pro próximo essa conclusão. No final você coloca e aí tem essa edição. Então agora eu vou falar, galera, infelizmente o nosso tempo terminou, né? E considerações finais de vocês sobre isso. 1 minuto cada um aí para Amanda já não ficar mais brava e mais tensa com a gente, né? Não, ninguém tá tenso, eu tô brincando. Gente, infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa, desse podcast. A gente já sabia que o assunto merece mais tempo, mas enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez agradecer aqui o Coletivo Fábrica, Produtora Cultural Aruê. E eu queria considerações finais de vocês, de como foi aqui a nossa conversa. O Fernando aí pode começar. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a todos novamente, a todos que estão nos ouvindo até esse momento e que foi muito importante essa troca. E para poder finalizar, eu gostaria de refletir sobre uma frase que eu ouvi da Maya Angelou, que eu acho que para mim ela me acompanha já há alguns anos, que é a reflexão sobre a importância da gente guardar, né, aquilo que conta a nossa história, porque pode ser que em algum momento nós não estejamos mais aqui, e se não deixarmos registrado as coisas que contam a nossa história, né, como é que vamos passar para as outras gerações que vêm depois de nós essa experiência que foi o viver? E assim, e que esse encontro possa ser semente, né, para muitos outros, e que com certeza foi um prazer imenso. Muito obrigado, Rebeca, Ed, Tamires, a produtora, a fábrica, por essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho da nossa história e debater um tema tão importante. Que venham os próximos. Um abraço a todos vocês, que hoje é virtual, mas quem sabe no futuro não tão distante, possamos nos encontrar pessoalmente para trocar e nos evoluir como seres humanos. Muito obrigado e um forte abraço. Muito obrigado você, Fernando, e é isso aí, cultivar nossas histórias, né? Muito importante. Tamires. Bom, eu só agradeço, muito obrigada, gente, foi ótimo, poderíamos ficar aqui por muito mais tempo. Para esse final, assim, só vai ficar, eu gostaria de deixar essa reflexão, que vai ficar comigo também, de a gente pensar, né, nas formas de educar, pensar nas nossas
individualidades, pensar nas nossas formas de ser com a nossa história e como a gente convive socialmente com elas, né? Então fica aí esse sonho de que um dia a escola seja um local onde seja todos os tipos de pessoas e de crianças sejam acolhidas e sejam representadas, sejam vistas, que as histórias sejam contadas, que a gente aprenda sobre Machado de Assis, mas que a gente também aprenda sobre Carolina Maria de Jesus, que as histórias sejam valorizadas, né? Inclusive as nossas. E é isso. Fica aí a reflexão para cada pessoa que está nos ouvindo, seja estudantes ou professores, né, que a gente possa repensar as formas de aprender, as formas de ensinar e as formas da gente existir nesse mundo aí. E vou deixar uma frase também, que é um provérbio africano, que diz que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. É isso, muito obrigada à Fábrica, obrigada Ed, Fernando, Rebeca, Aruê, Vida Longa e a Fábrica, que tem esse trabalho tão importante aqui para nossa cidade, revolucionário, de ocupar os lugares públicos e agora com esse apoio aí, mais do que necessário. Vida longa a todo mundo. Beijo, valeu. Legal, Tamires. Rebeca, querida, grato pela presença. Bom, muito difícil finalizar esse papo. Acho que todo mundo que está aqui na roda adora conversar sobre, vai embora nesse assunto. Mas agradeço imensamente a todos, primeiramente Tamires, Fer e Ed. Obrigada, Fábrica, Aruê. Muito grata de coração pela essa responsabilidade de trocar com vocês. Espero ter conseguido. E gostaria de deixar uma frase do Paulo Freire para a gente, que ele disse assim: você, eu, um sem número de educadores, sabemos todos que a educação não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são um que fazer educativo em si mesma. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos. E assim eu encerro a minha frase e mais uma vez muito obrigada, Namastê. Gente, então é isso aí, estamos encerrando essa conversa, o nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, obrigado, Coletivo Fábrica, Produtora Cultural Aruê. Fiquemos em casa. Um beijos a todos e até a próxima.